O evangelista Valber, que nos antecedeu, já leu a leitura base do sermão deste domingo, Dia dos Pais. Nós vamos estar relendo Romanos 8, 14. Eu vou ler apenas até o 16. Aleluia, para falar um pouco a respeito da paternidade de Deus, tá bom? Paternidade de Deus. Romanos 8, versículo 14, 15 e 16. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Meus irmãos, vou começar de uma maneira bem facinho aqui, nos lembrando um pouco os dias da criação. E eu queria, nesta oportunidade, como eu lembro que o ano passado eu preguei sobre responsabilidade dos pais, então, já que estou aqui repetindo, pregando no mesmo dia, eu queria pregar hoje sobre Deus como nosso Pai, tá bom? Então, para homenagear os pais nesta noite, eu quero falar daquele que é Pai de todos nós, amém? Meus irmãos, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, só que aí Deus manifesta o seu verbo e diz: haja luz. É o primeiro dia. A Bíblia fala no versículo 2 que havia trevas, então Deus fez que houvesse luz, né? Então criou Deus o dia e a noite. No segundo dia, a Bíblia fala que Deus ordenou o firmamento, as águas que estão em cima do céu, abaixo da expansão, e as águas que estão aqui na altura da terra. Então Deus fez o firmamento. No terceiro dia, Deus disse: apareça a porção seca, e a terra se formou. E no mesmo dia ele ordenou para que a terra produzisse erva e relva e desse frutos, e assim as árvores e a vegetação surgiu. No quarto dia Deus ordenou que se fizesse luminares no céu e na terra, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a terra, a noite, a lua. No quinto dia, a Bíblia fala que Deus criou os peixes e as aves. Se você olhar, as carnes de ambos os animais são brancas, certo? Por mais que há distinção, até na Bíblia está escrito, né? Mas tanto o peixe quanto o animal criado, quanto as aves criadas no quinto dia, tem carne branca. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres. A Bíblia fala a respeito de répteis, gado e feras. E é no mesmo sexto dia que Deus fez o homem, carne vermelha. Né? Terra e a cor vermelha tem tudo a ver. Até o nome Adão significa vermelho, tá? A Bíblia fala que no sétimo dia Deus descansou. Mas eu quero fazer essa minha introdução falando a respeito do sexto dia. Como eu já disse, no sexto dia Deus criou os répteis, os gados segundo a sua espécie, e as feras. E nesse mesmo dia Deus criou também o homem. Naturalmente, a semelhança entre o homem e os animais. Eu já falei da carne, né? Da carne. Ambos são feitos do pó, ambos alimentam-se da terra, ambos se reproduzem debaixo de uma bênção. Deus abençoou os animais, praticamente a mesma frase, quando ele disse para os animais: frutificar e multiplicar. Ele disse para os animais: e enchei a terra. E depois, quando ele fez o homem, ele disse para o homem também: frutificar
encher a terra. Todavia, no versículo 26, que fala que Deus fez que façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus prioriza a distinção que há entre homem e animais. Por quê? Com os animais, Deus ordenou, no caso, ao céu que produzisse as aves. Deus ordenou aos mares que produzisse os peixes. Deus ordenou à terra que produzisse os animais. Só que para o homem não foi da mesma maneira. A Bíblia fala que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, aleluia, conforme a nossa semelhança. Veja que há quem diga que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus caprichou no homem. Ele tinha estabelecido que o homem governaria esta terra, tá bom? Então, ele façamos o homem. Eu não vou falar do barro, não vou falar dessas coisas para não perder muito tempo, porque eu sei que os irmãos conhecem. Quando ele diz façamos, só há duas possibilidades. Ou ele está falando com suas hostes angelicais, e o que a gente mais ouve, que é uma referência à Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito Santo, que numa ordem primeira estava na criação. Todavia, essa tradução de Trindade só veio com a igreja cristã a partir do século I. Antes disso, era consenso que Deus falava com as hostes angelicais: vamos fazer o homem. Por quê? Porque os anjos testemunharam a criação. Eles não participaram dela, mas testemunharam dela. Só que o homem, como eu disse, a distinção, imagem e semelhança, você não precisa explodir sua cabeça para traduzir o que é imagem e o que é semelhança. Não precisa disso. Por quê? Porque essas duas palavras, elas se completam. Tá? Elas representam uma coisa só, que nem está escrito em 1 João 3:2. Olha só, as duas palavras: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não há manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, o veremos. Somos semelhantes, somos a imagem de Deus. Mas quando eu digo, qualquer um diz que nós somos imagem de Deus, não é que Deus tem 5 dedos, não é que Deus tem 2 olhos, não estou falando disso. Não é que Deus ele é terrestre, humano, essa imagem humanoide, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque a Bíblia mesmo testemunha que Deus é Espírito. Lembra, havia muitos hinos antigamente que falavam a respeito de deuses de barro, deuses de ferro, deuses de pedras preciosas, que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Isso falando a respeito do Salmo, se não me falar a memória, 115. E que ali tem até uma profecia em relação a todos aqueles que seguem essas imagens. Torne-se semelhante a eles todos aqueles que neles confiam. Está falando de ídolos. Veja só que um ídolo tem ouvido e não ouve, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. E aqui a palavra no Salmo 115 está falando que é para que as pessoas que confiam nos ídolos sejam semelhantes à terra. Por isso você vai pregando por aí e parece que nem te ouviu. É a palavra de Deus se cumprindo. Você não adora um Deus de pau, um Deus de pedra, então você vai ficar parecendo pau e pedra também quando ouvir a palavra de Deus. É isso, tá? Então, o nosso Deus ele é tão especial que olha que coisa linda. Ele não tem boca, mas fala. Ele não tem olho, mas vê. Aleluia. Ele não tem nariz, mas cheira. Aleluia. Não tem ouvido, mas ouve a sua oração nessa noite. Bendito é o nome santo do Senhor. Então o homem não é igual a Deus no seu aspecto físico. Ele não é a imagem de Deus no seu aspecto físico, mas em seus atributos espirituais, intelectuais e morais. Tá? A gente vê a respeito do intelecto.
Porque Deus deu ao homem a graça de dominar sobre os animais. O homem não é maior do que todos os animais. Sou eu maior que uma baleia, por mais que seja grande? Não sou. Sou maior que um urso? Não sou. Né? Sou mais forte que um leão? Não sou. Só que eu tenho a imagem de Deus intelectual. Não que eu tenha a mente de Deus, mas eu tenho um pouco dela. Tá bom? Olha só. Então o que o homem faz? O homem enjaula as feras. O homem consegue, com seu intelecto, dominá-las. Tá bom? Mantê-las em cativeiro, reproduzi-las. Olha o tamanho de um olho. Misericórdia. Né? Eu tenho medo de boi até hoje. Eu estou perdendo um pouco, medo de boi, que eu vou na manceira às vezes, o boi passando. Né? O boi mata o homem. Só que o homem domina sobre o boi. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus no intelecto. Entendeu? Agora vamos lá. Imagem de Deus no Espírito. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 que Deus fez o homem do barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E a partir daquele momento, o homem foi feito alma vivente. Então, o Espírito que está dentro de nós é a imagem de Deus. Mas ainda, a imagem de Deus também está em aspectos morais, originais do homem, né? Porque o homem às vezes ele é imoral. Mas eu estou dizendo a questão é a seguinte: a Bíblia chega a dizer que os gentios que não têm lei confessam a lei, mostrando que a lei está escrita no seu próprio coração e testifica contra eles na sua consciência. O que é isso? A imagem de Deus na vida dos gentios. Tá bom, continuando, quero falar aqui, agora que eu falei da criação do mundo, vou falar um pouquinho da criação da família. Gênesis 2:8 fala que Deus plantou um jardim no Éden. Eu já ouvi falar de jardim do Éden, né? Mas é jardim no Éden. O Éden foi o lugar que Deus plantou um jardim. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 15 do capítulo 2, que Deus colocou ali o homem para lavrar e guardar. Repita comigo: lavrar e guardar. Vai, mais forte. 1, 2, 3. Lavrar e guardar. Ó, não tem pecado não, viu? Você que está achando que o pecado é maldição, o trabalho é maldição, você está errado. É para trabalhar. Deus, antes do pecado, Deus já tinha criado trabalho. E o sexo também Deus criou já antes do pecado. Ah, não pode fazer sexo. Não pode fazer sexo, desde que seja nos limites do casamento. Não é que pode. Tá bom? Olha, não há nada de vergonhoso nisso. Então, a Bíblia vai nos dizer, aí é o texto do capítulo 2, tá bom? Que Deus, essa opinião, a observação é divina. Deus olhou para o homem, Adão, e tirou a conclusão: não é bom que o homem esteja só. É Deus que falou: eu estou bem sozinho. É você que está falando. Estou com a opinião de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora para que esteja diante dele. E a Bíblia fala que o sono pesado em Adão, e do seu lado, a gente entende costela pelas palavras de Adão, mas quer dizer do lado, Deus pegou carne e osso e fez a mulher. E a Bíblia vai dizer que ele deu em casamento a Adão, e ali formou-se o casal. Tá? O casamento instituído por Deus. E ele abençoou, frutificar. A partir do casal vem a possibilidade de filhos. Os frutos do casamento são os filhos. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o galardão. Os filhos tornam um casal pais. E agora eu vou fazer uma divisão. Não vou falar dos pais, vou falar do pai, porque o tempo só vai deixar falar do pai um pouquinho. Deus deu deveres para o pai e estabeleceu isso antes de dar a mulher na cronologia da Bíblia. Você lembra qual era? Os dois? Você repetiu comigo?
lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Então estou sendo simplista aqui, tá bom? Eu estou falando das duas maiores responsabilidades do pai de família. Lavrar. Eu sei que alguns até nessa igreja são lavradores, tá? Todavia, ser lavrador está falando a respeito de trabalhar, tá bom? Seu pai tem que trabalhar, tá bom? Filhos, você está olhando seu pai, está de boa, não é comum não, viu? O certo é o pai trabalhar, tá? Trabalhar para dar exemplo para o filho, como Moisés falou, para ensinar os filhos que ele tem que trabalhar. Tem filho homem, ó filho, ó, a responsabilidade do pai é lavrar a terra, trabalhar. Cada palavra do Senhor, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Pai tem que trabalhar, por quê? Porque Deus fez dele provedor. Aleluia. Ah, e a provedor não é só de pão, irmão. Você quer fazer uma família, você tem que ter a sensibilidade de entender que o seu filho vai precisar de roupa. Sabia que tem uns pais que acham que o filho não precisa de roupa? A sua mulher vai querer de vez em quando fazer a unha, tá? E vou te falar, viu? Tem 4 festas na igreja por ano, é 4 roupas novas. Você tem que ter essa consciência. Eu quero casar. Você quer casar? Então você vai ter que comprar as 4 roupas novas para a mulher, para a igreja ainda. Não estou falando das outras, tá? E seus filhos vão ter que ser vestidos por você. Você é o provedor. Porque olha só, peraí, não se escandaliza. Pastor, mas minha mulher trabalha também. Eu sei que ela trabalha. Eu sei que ela te ajuda. Todavia, a responsabilidade é do pai. Tá bom? É a mulher que foi colocada como a disjuntora. Então ela tem menos pressão para isso. Ela pode? Ela pode. Tá bom? Ela pode. O meu caso, a Carol trabalhou num lugar chamado Metrofarm, um negócio de arquivo. Trabalhou no primeiro ano de casado. Depois trabalhou no salão como secretária e telefonista. E depois decidiu que ela não ia mais trabalhar. E essa decisão já durou 8 anos já. Então aí, e se ela decidir trabalhar? Vai trabalhar? Vai trabalhar. Mas para me ajudar. Esse é um mistério. Já viu aquele negócio? Eu não concordo não, viu, irmão? O seu dinheiro é nosso e o meu dinheiro é meu? É tudo nosso. O investimento é um, a família é uma só. Então o trabalho é um dinheiro só, irmão. Mas vamos lá. Tá. Segunda função do pai. Eu estava falando da mulher. A mulher, o que ela era responsável aqui no tempo patriarcal? De cuidar dos filhos. O pai estava trabalhando o dia inteiro. Os filhos não iam com ele. A mãe cuidava dos filhos na tenda. Mas ela pegava água, que tinha os poços, né? Não tinha água encanada. Ela buscava, tinha responsabilidade feminina. E ela cozinhava para o pai. Por quê? Porque eles estavam ajudando o pai. Olha como que é ruim. Vocês que trabalham os dois, chega e ainda tem que limpar a casa e fazer as coisas, né? Eu estou no patriarcal ainda, eu chego a prova. Mas aí, cada um é cada um, tá bom? Chega a prova. Mas e a segunda responsabilidade, você lembra qual é? Guardar. Se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua família, que a sua casa fosse minada. Mateus 24, 43. Então, por que o homem é maior? É à toa? Não, é plano de Deus, irmão. Por que o homem aguenta mais peso? Plano de Deus. Deus colocou o homem guarda da sua família. Aleluia. A proteção da sua família é sua responsabilidade, homem. Pastor, eu não cresci. Problema seu. Os pinches são bravos, não são? Late alto. Fala alto. Não, morde. Chega alguém, um cidadão suspeito lá, fala barulho para ele ficar longe. É responsabilidade do pai guardar a sua família. Guarda para aí, que eu falei. Aleluia, glória a Deus. Então, a segurança da família é responsabilidade do pai. Irmão, quando às vezes o pai falece, fica só a mulher. Me dá uma aflição quando eu sei que só a mulher. Me dá uma aflição, né? Porque a gente sabe que existe os filhos de Belial, homens que não temem a Deus, e muitas vezes pode aprontar. Mas se tiver um homem lá, mesmo que seja aquele pinche, não vai dar muito barulho.
falar. Irmão, toma assim, foi uma sintonia linda com de hoje, viu? Ó, só que o pai morre, assim como a mãe também morre. Aleluia. Quando o pai da família morria, o que acontecia? O filho mais velho assumiu o lugar do pai. Porque era uma caravana, viu? Uma família, só juntava, só completava. O mais velho mandava. Ficava gagado, doente, ou morria, aí o filho mais velho, já de herança, já ficava como chefe dos irmãos, somente. Era o sistema patriarcal, tá bom? Só que quando o pai ou a mãe falecia, naturalmente os filhos tornavam-se órfãos, tá bom? A perda dos pais sempre será uma lágrima não enxuta, que só vai ser enxuta naquele dia e novamente estiver reunidos com ele, tá bom? Deus se apresenta no Antigo Testamento, isso aqui eu achei lindo demais. Salmo 68, 15. Eu sou o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Aleluia. Ele se apresenta no salmo ali, ó, de Davi, o pai dos órfãos e juiz das viúvas. A Bíblia vai nos dizer, agora que vai ficar fácil para mim, porque no Testamento, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Veja, quando eu digo unigênito, ele está admitindo que ele tem um filho só. Um filho igual a ele. Eu sou o filho em sua natureza. Por quê? Porque Deus é eterno, o filho dele é eterno. Deus é imortal, o filho dele imortal. Deus sabe de tudo, o filho dele sabe de tudo, porque da mesma natureza eu sou comedor de arroz e feijão, tenho 2 filhos, comem arroz e feijão, eu sou mortal, meus filhos são mortal também. Por isso Jesus é o filho unigênito. Aleluia. Só ele é igual ao Pai. É distinto de todas as criações, tá? Se eu posso chamá-lo dessa maneira. Romanos 8, 32 fala assim, eu acho lindo esse versículo, é um pouco complicado, mas a mensagem é subliminar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Se ele já entregou o seu filho por você, como ele não vai dar para você todas as outras coisas? É o que o versículo está falando. Se ele já entregou o seu filho, como ele não te dará as outras coisas? Como é possível ele não fazer as outras coisas para você? Se ele já fez tecnicamente que não podia, já foi feito por você. Agora, o seu filho, João 14, 18, ele veio cumprir sua missão. E nessa missão, irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando ele estava para subir, para completar sua obra, ele diz: não vos deixarei órfãos. Oh, glória. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. Então é necessário que eu vá, tá? Mas eu vou enviar outro Consolador para que fique com você para sempre. Aleluia. Então Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o que eu queria chegar, Deus também é nosso Pai. Vamos lá. Mesmo o judeu não tendo por costume chamar Deus de Pai, a Bíblia vai nos dizer que Jesus falava claramente: o meu Pai que está no céu. E João 5,18 fala: por isso os judeus queriam ainda mais matá-lo, porque dizia que Deus era seu próprio Pai. Jesus, com seu ministério terreno, os seus discípulos perguntam para ele como orar. E ele quebra um precedente: quando orares, orarei assim: Pai nosso. Olha que tremendo. O judeu não chamava Deus de Pai, mas Jesus falando para os seus seguidores: quando orares, Abba Pai. Eu já vou chegar no Abba Pai. Pai nosso. Aleluia.
João diz, no capítulo 1, que todos aqueles que recebem Jesus têm o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Em Cristo, irmãos, olha a obra de Cristo. Eu posso afirmar que uma das obras de Cristo é a nossa adoção. Tá? Em Cristo, a Bíblia fala que nós assentamos nos lugares celestiais. Gálatas 4 a seguir. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção. E porque sois filhos, Deus enviou em vossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é Deus, está dentro de nós. Aleluia. E ele clama: Abba, Pai. Vamos lá. Agora o texto que foi proposto aqui, Romanos 8, 14 e 15, fala a respeito que essa adoção é uma obra do Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de escravidão para outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deixa eu tentar explicar esse versículo. Essa questão do espírito de escravidão tem a ver com a escravidão, porque ela estava em vigor na época que Jesus se manifestou. Por quê? Porque na casa, se o cidadão tivesse uma posição social, ele tinha filhos e tinha servos. Servos são os escravos, tá bom? Havia servos, sempre houve servo, que era bem tratado pelo seu senhor. A gente vê tipo Eliezer. Eliezer tinha total confiança no seu senhor Abraão. Eliezer, o senhor Abraão considerou torná-lo herdeiro, falando do próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque apesar de ele era escravo, ele era até tratado como filho. Só que Eliezer não se tornou herdeiro de Abraão, né? Porque quando nasceu Isaac tornou herdeiro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo mais ou menos isso aqui. Tenta entender. Nós somos servos do Senhor, não somos? Somos servos. Mas o filho tem a proeminência, certo? Só que, o que o versículo está querendo dizer? João capítulo 15 vai dizer assim: eu não vos chamarei mais servos, mas amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto eu sei do meu Pai, vos fiz conhecer. Então agora Deus nos dá a garantia. Não precisa temer que nem Eliezer, não, que perdeu a herança, porque nasceu outro filho de Abraão. Não precisa temer, tá bom? Por quê? Porque a palavra de Deus assim se fará. Se Deus te chamou de filho por adoção, agora você é filho. Nada tira mais de você. Então não tenha medo. A promessa que ele falou, ele é fiel para cumprir. Tu és meu filho, hoje te gerei. Acerca de Cristo. Mas o dia que você nasceu de novo, aceitou Jesus, glória a Deus, você é uma geração de Deus. Aleluia. E o Espírito está dentro de nós e nos motiva a clamar: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que significa meu pai, meu papai, meu papaizinho. Imagina os judeus da época de Jesus, né? Se Jesus só falava pai e eles ficavam bravos, olha só se tivesse nos dias de hoje. A gente pode chamar Deus de meu papai, meu papaizinho. Papai me abraça, papai cuida de mim. Aleluia. E ele responde, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 16: o mesmo Espírito, sabe de nós, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que Paulo escreve às igrejas, e com ousadia ele escreve dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Efésios 4:6 fala: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vocês. O seu Pai ainda está com você, tá? Se Deus é nosso Pai, Ele também é por nós. Nós não podemos contar com o nosso Pai? Glória a Deus, aleluia. Se Deus assume essa posição como Pai dos órfãos e das viúvas, entenda uma coisa:
pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Mas o Senhor, será que Ele trabalharia em favor de mim, de você? Vou ler mais um versículo, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. O Senhor está trabalhando por você. Aleluia. O Senhor está trabalhando na sua vida. Glória. O Senhor está trabalhando no seu futuro. Por isso que os planos dele são mais altos que o nosso. Mas ele já fez a obra, irmão. Aqui só vai trilhar esse caminho. Tá? E por último, ele guarda. Ele guarda. Salmo 121. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará quando entrares e quando saíres, desde agora para sempre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o Moisés cantar mais um hino e em seguida estaremos nos despedindo. Amém? Eu quero encerrar na minha conclusão com Salmo 27:10, que diz assim: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluia. Talvez esse desamparo não seja proposital, seja pelo acidente, pela doença, pelo tempo, mas desamparou, porque não é eterno, mas o nosso Pai eterno nos recolhe nesta noite. Amém? Moisés, louva a Deus para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Está demais, Aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador, Aleluia. o Salvador.
e o seu Espírito está dentro de nós. Amém? Maravilhoso, eterno, poderoso. Exaltamos, Pai, por mais um culto, por dos pais, pelos pais que aqui estão. Senhor Jesus Cristo, temos faltas de outros, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, o motivo de não estarem aqui. Ó Pai Santo e maravilhoso, Pai tremendo, que o Senhor faça sentir, Senhor, dentro de nós, Pai, a Tua presença a cada dia, para sabermos que Tu és a nossa sombra, a nossa direita, que o Senhor trabalha, porque nós em Ti esperamos. Ó Pai Santo e maravilhoso, continua provendo, continue, Senhor, trabalhando pelos Teus servos, em o nome de Jesus. E o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo se com toda a igreja do Senhor em Planalto e todo o povo de Deus diga junto. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.